Boa noite, meu nome é Anabelle. Bom, na verdade, não é bem uma palestra, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Como eu saí de uma área administrativa, 8 anos trabalhando como secretária executiva, é a minha formação, e eu queria realmente desenvolver uma vocação, um talento. Então, muitos anos eu toquei como um hobby, cantei, tive bandas aqui em Brasília, mas, igual alguns amigos, eu fazia isso não integralmente, fazia fim de semana, e durante a semana eu estava trabalhando na área administrativa, que me trazia uma insatisfação muito grande. Para começar, eu queria perguntar para vocês a mesma pergunta que eu fiz para mim naquele momento: o que é sucesso? Porque eu estava bem financeiramente, eu tinha uma vida razoavelmente satisfatória, mas eu não estava satisfeita porque não estava fazendo uma coisa a qual eu gostava. Então, alguém pode me falar o que é sucesso? Alguém se arrisca? Ter dinheiro? Ter sucesso é ter dinheiro, é ter status? Fama? Passar num concurso público, ganhar mais de 20 mil, talvez. Bom, a questão é que sucesso é bem subjetivo para cada um, pode ser uma coisa. Para mim, naquele momento, era estar fazendo alguma coisa que eu realmente gostasse e pudesse ganhar algum dinheiro com isso, para sobreviver. Bom, na verdade, eu não queria demonizar o concurso público, eu também estudei para concurso público. Meu pai foi servidor público a vida inteira. Eu só acho que algumas pessoas têm perfil, outras não. E Brasília, querendo ou não, te empurra para virar funcionário público, naturalmente. Então, eu acho que personalidades mais dinâmicas talvez não vão se adaptar. Estar na frente de um computador, 8 horas por dia, trabalhando com alguma coisa que provavelmente você não curte muito. E eu não me via nessa situação mais. Eu fiquei 8 anos, eu estava ficando quase doente. Então, acho que as pessoas talvez poderiam ter a mesma coragem que eu, e para isso que eu vim hoje, para dar uma sementinha aí de motivação para quem não está satisfeito. Eu não acho também que só uma viagem ou morar fora, como eu fiz, eu vou contar para vocês, pode ser a única experiência. Eu vou dar só uma alternativa e cada um pode procurar a sua própria mudança. Mas, para mim, o que mudou mesmo foi mudar de cidade, viver outra cultura. Então, o que eu fiz? Abandonei tudo e, do zero, eu vou mostrar umas fotos só das minhas bandas antigas, aqui em Brasília. Tem foto do Vitor Schietti, eu não dei os créditos, ele está aqui, eu vou acreditar, senão ele vai brigar comigo no final. Então, as bandas Stone Fish, a gente tocou no Porão do Rock, Hello Crazy People, Lilia Vavu, era uma banda só de meninas. Esse é o meu último projeto, antes de eu decidir mudar para a Irlanda, que eu estava cantando jazz e bossa nova, com o Ricardo Borgman. Bom, por que a Irlanda? Na época, eu queria aprender inglês. Eu achei que seria uma boa escolher a Irlanda, porque é na Europa, então eu também poderia viajar e conhecer outras culturas naquele momento. Ia de encontro com a minha necessidade, que era mesmo quebrar com tudo que eu estava fazendo para tentar me redescobrir. Então, eu vou mostrar umas fotos de lá. Um país completamente diferente do nosso, de clima diverso também, bem diferente daqui. Então, eu acho que o fato de eu ir para lá, viver outro clima, outra cultura, outro idioma, conviver com outras pessoas e trabalhar em subemprego, que eu acho que foi uma das maiores experiências. Eu consegui ter uma outra visão, estar do outro lado e ter uma outra visão de mim mesma também. Serviu como autoconhecimento, porque eu estava me observando, me vendo naquela situação, vendo o que eu queria da minha vida, e também serviu como uma experiência que me fez ver melhor a cultura brasileira também. Acho que eu passei a valorizar mais a cultura
brasileira em geral. Por exemplo, comecei a tocar folk music lá, que eu jamais tocaria aqui o sertanejo ou country, né? Escutei durante 10 anos meu pai, minha família tocando música sertaneja, e chegou lá, ironicamente, eu comecei a tocar folk e comecei a fazer uma comparação entre a cultura irlandesa e brasileira. Bom, eu queria falar um pouco de trabalho e vocação. E eu queria, voltando ao assunto do sucesso, eu não sei se vocês conhecem o Alejandro Jodorowsky, que é um diretor de cinema chileno. Alguém conhece? Levanta a mão. Então. Bom, além de diretor de cinema, ele também escreve livros, é cartunista, é mago, tarólogo. E uma vez perguntaram para ele o que eu posso fazer para ter sucesso na vida. E ele sugeriu: faça alguma coisa que você nunca fez antes. Então, eu acho que o fator surpresa realmente é muito importante. O fato de eu ter ido para lá, ter tentado algo que eu jamais faria. Por exemplo, estar dando essa palestra hoje, é a primeira vez também. Eu já fiquei mais autoconfiante. Então, o fato de eu estar saindo da minha zona de conforto, fazendo algo que eu não faria antes ou não teria coragem, me deu autoconfiança para ir atrás dos meus talentos e dos meus projetos. Vou mostrar mais umas fotos. Bom, lá tem música na rua o tempo inteiro. As pessoas respiram música, então foi ótimo assim para o meu propósito, que estava saindo de uma carreira administrativa para a carreira artística. Isso foi um festival de folk music em Cork. Eu fiz essa foto para um projeto. Eu comecei a tocar lá. Montei uma banda também, com o irlandês, o Tom. A gente tocava folk, bossa nova. As pessoas adoravam quando a gente tocava bossa nova também. A aceitação da cultura brasileira foi bem grande. E esse é o James, que ele é irlandês, só que ele veio para o Brasil, inclusive com alguns brasileiros que estavam morando lá na Irlanda há um tempão. Amou a cultura brasileira, fala português muito bem, e ele é um dos diretores musicais do meu CD, produtor. Então, eu acabei fazendo bastante show, conhecendo muita gente, viajando. Esse foi um show do Nouvelle Vague que eu fui. Queria falar também que o fato de eu estar viajando, conhecendo lugares diferentes, culturas e pessoas, me inspirava o tempo inteiro. Então, fui em vários festivais de música, de rock. Essa é uma banda francesa que eu adoro. Esse foi um dos percussionistas que gravou lá no meu projeto brasileiro. Esse é o Gordon, que é irlandês. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês como eu cheguei nesse projeto, que foi gravar o meu álbum. Ainda estou gravando aqui no Brasil, meu primeiro álbum. Eu estava aqui insatisfeita, então isso me deixava insegura. Então, eu toquei todas essas bandas, cantei, enfim, tive experiência de palco, mas eu nunca me senti segura para compor. E, chegando lá, com toda a inspiração que eu estava tendo, enfim, com toda a influência musical também da Irlanda, que os irlandeses apreciam muito música, como os brasileiros, talvez até mais. Então, eu comecei a gravar um CD, compor, chamei colaboradores, eu não tinha o dinheiro necessário, apesar de eu trabalhar menos lá, ganhar mais do que no Brasil. Isso me dava tempo para me desenvolver artisticamente, gravar o meu CD, tocar, viajava também. Então, eu acho que o fato de eu ter acreditado em mim mesma, ter feito as músicas, fez com que eu conseguisse colaboradores e pessoas que acreditassem também no meu projeto. Essa foto eu fiz para lançar o meu single lá, antes de vir. Eu fiquei 2 anos na Irlanda, foi há 2 anos atrás essa experiência, eu voltei tem 1 mês. E, na verdade, eu estou começando agora a trabalhar, de fato, com música integralmente. Esse foi o meu último show lá, eu fiz uma gig, dançando lá com os amigos.
Então, eu vou mostrar mais umas fotos das minhas viagens também, só para inspirá-los. Mas o que eu acho que fez total diferença foi ter me arriscado mesmo, em primeiro lugar. Segundo, ter vivido outra cultura. Eu acho que vocês podem conseguir isso através de outras experiências, não só fazendo uma viagem, morando no exterior. Mas, para mim, foi bem arriscado deixar tudo para trás e ir lá fazer isso. Então, me deu bastante coragem, autoconfiança. E deixa eu mostrar mais umas fotos de viagem, que eu tocando lá com os amigos. Eu acho que outro ponto muito importante, eu fiz muitos amigos, gente do mundo inteiro. Viajei, fui em países que eu fiquei bastante surpresa, porque a cultura, provavelmente, aparentemente, eles não teriam nenhuma conexão cultural com o Brasil, mas eu achei bastante conexões culturais. Eu descobri que, na essência, nós somos todos iguais. Na verdade, o que vai mudar é língua, lugar que mora, cultura, enfim, valores, mas, na essência, nós todos estamos buscando o mesmo. Foi no festival na Alemanha, então tem foto da Alemanha, Londres, Liverpool, Bélgica, Espanha, sul da França. Vou passar rapidinho, que eu acho que meu tempo já está acabando. Bom, para finalizar, vou citar o Castanheda, que um senhor chegou para ele e perguntou, um diretor de um jornal famoso, o que ele poderia fazer, que ele estava muito insatisfeito com o trabalho, ele chegou naquele ponto de dirigir um jornal, mas, ainda assim, ele não tinha alguma coisa que estava incomodando ele. E o Castanheda sugeriu ele ir para a rua vender os jornais que ele produzia, né? E ele foi para a rua, passou humilhação, não conseguiu vender jornal, choveu, caiu chuva na cabeça dele. Passou um funcionário dele e não reconheceu ele. Ele ficou arrasado e voltou para o Castanheda para conversar e contar a experiência. E o que o Castanheda falou para ele é que, na verdade, ele tinha saído dele mesmo, que ele, naquele momento, não era ele mesmo, ele era uma outra pessoa, mas a mesma pessoa. Na verdade, ele estava descobrindo um novo eu. Então, a minha experiência talvez seja esta, e isso que eu quero passar para vocês. Quando você se permite fazer algo que nunca fez, se arrisca ou se coloca numa situação que talvez você não teria tanto sucesso ou você acredita que não teria, isso vai te dar uma nova visão de você mesmo. Então, você vai descobrir energias disponíveis, outros eus dentro de você, que vão te dar essa base para seguir em frente. Bom, vou mostrar só mais um pouquinho, está acabando. Só fotos de amigos, para inspirá-los. Viajei bastante também pelo interior da Irlanda. E, se der tempo, se os meninos permitirem, pode? Tá. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho assim na prática, porque eu não sou muito boa com as palavras, então vou tentar de outra maneira, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta antes da minha demonstração, fiquem à vontade.